Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui. Bem, queridos, além de tudo o que João vê no Apocalipse, há algo muito especial no livro, e algo também muito conhecido no livro, que são as cartas para as 7 igrejas. Bem lá no início, já aqui no capítulo 2, capítulo 1, Jesus começa a se revelar a João, e começa a revelar as coisas do seu coração a João. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender com o Apocalipse, não ia falar sobre isso não, mas quando a gente lê Apocalipse, a gente precisa ver o coração de Jesus, porque é a revelação de Jesus. Quando você lê lá o primeiro versículo de Apocalipse, diz: revelação de Jesus Cristo, dada a João. Então é a revelação do coração de Cristo para um dos seus discípulos. E lá no início, quando Jesus começa a revelar as coisas do seu coração a João, ele pede também para que João transmita a sua mensagem às 7 igrejas que estavam na Ásia. Cada uma das cartas é uma mensagem profética de Jesus através do Espírito, que inspira João. E João escreve essas cartas, e é muito importante saber que essas são mensagens para a igreja. Não é para o mundo todo, em geral, mas para o povo de Deus. Mas tem aplicações e implicações para todos nós. Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura, exceto 2: apresentação, apreciação, reprovação e promessas. E elas demonstram como Jesus está interessado no seu povo, como ele realmente vê todas as coisas que acontecem com o seu povo. Apesar dessas cartas serem direcionadas a um povo específico, em um tempo específico, lá atrás na Ásia, a sua mensagem, ela ecoa até nós, até hoje. Na medida que as nossas vidas, ou as nossas igrejas, ou essa igreja aqui, refletem qualquer um dos sintomas que Jesus, o Senhor ressuscitado, apresenta, destaca nessas cartas, à medida que a gente vai vendo isso, nós vamos ter que dar ouvidos e ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E hoje nós veremos a carta de Éfeso, tem outras 6 cartas, mas hoje nós vamos focar na carta de Éfeso. Então essa vai ser uma mensagem sobre resistência, sobre retorno, renovo, reavivamento e a necessidade de reavivamento e primeiro amor. Ou então, como nós podemos manter a paixão por Jesus acesa no mundo cada vez mais frio, secularizado e apático. E é apropriado que das primeiras 7 cartas vá direto para Éfeso. Éfeso, mesmo que ela não fosse capital titular da Ásia, né, ela era a cidade mais importante naquele tempo. A cidade mais importante da Ásia, de todas elas, era Éfeso. Éfeso era rica, era próspera, era magnificente, era potente, muito famosa, especialmente por um templo de uma deusa muito famosa também, que é a deusa Diana. Existe esse templo lá em ruínas até hoje, lá. O templo da deusa Diana. E Jesus começa com uma declaração profunda e forte no versículo 1. Eu vou pedir que à medida que eu vou lendo, que nós vamos ler expositivamente, então eu vou pedir para o pessoal da projeção ir colocando o texto à medida que eu for lendo. No versículo 1, Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva:
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda entre ou no meio dos 7 candelabros de ouro. Veja, quem está escrevendo essa carta é João humanamente, mas quem está escrevendo essa carta de verdade é Jesus. E ele começa se apresentando aqui. Jesus é aquele que segura as 7 estrelas na mão direita. E é aquele que caminha no meio dos 7 candelabros de ouro. E o significado disso é algo que ele mesmo, que Jesus mesmo está falando ainda no capítulo 1. No versículo anterior, se não me engano, no versículo 40 do capítulo 1. Ele diz que as 7, ele diz, o mistério dos 7 candelabros, das 7 estrelas é esse, são as 7 igrejas. Mas eu quero que você perceba uma coisa aqui. Jesus não apenas tem as estrelas, ele segura as estrelas. Ele não apenas fica ou vê os candelabros, ele anda no meio deles. Jesus vê e conhece todas as igrejas e todo o povo dele, com uma consciência intensa, com uma consciência profunda e sempre presente em todos os pensamentos, motivações e ações do seu povo. Por isso que não é surpresa quando a gente vai ver na carta mesmo, Jesus diz no versículo 2, ele começa dizendo, conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E existem elogios da parte de Jesus para aquela igreja. No versículo 2 e 3, Jesus diz assim, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Jesus está elogiando essa igreja. A gente pode ver 3 coisas importantes que Jesus está elogiando aqui em Éfeso. Em primeiro lugar, esforço, trabalho, labuta. Aquela igreja trabalhou, labutou até o fim. Se gastou em um trabalho árduo, se gastou no serviço. Era uma igreja ocupada, era uma igreja ativa naquele tempo. Provavelmente tinha muitas atividades e muitas programações nessa igreja. Programações missionárias, atividades, cultos, sala de oração, grupo pequeno. EBD e culto à noite. Em segundo lugar, Jesus elogia a resistência deles. Jesus diz que eles tiveram perseverança, tiveram resistência no meio da perseguição. Eles se mantiveram fiéis, se mantiveram inabaláveis na sua lealdade a Jesus. Isso Jesus elogia deles. E por fim, Jesus elogia a eles pela sua ortodoxia, ou a sua firmeza na doutrina. Eles eram certeiros na doutrina. E essa foi uma conquista bem forte para a igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, nenhuma falsa doutrina, nenhum falso ensino, nenhum falso mestre pode sobreviver. Nenhum deles pode sobreviver nessa igreja. Eles eram capazes de falar de qualquer uma heresia que estava na moda. Tem umas pessoas que são assim hoje. Você entra no Instagram, é só sobre os outros. O Instagram da pessoa é só atacando e mostrando quais são as heresias. E tudo bem, a gente tem que atacar os falsos ensinos mesmo. E o que Jesus faz? Jesus elogia de todo o coração a pureza doutrinária daquela igreja. Ela rejeitou homens maus, rejeitou falsos mestres, rejeitou falsos líderes. E lá no versículo 6, o texto diz que eles rejeitaram os nicolaítas. E as obras dos nicolaítas, a gente não sabe muito bem quem são os nicolaítas. Entre os comentaristas, entre quem lê Apocalipse, não sabe bem quem exatamente eram os nicolaítas. Mas eram provavelmente falsos mestres, que não seguiam, que não obedeciam a Jesus. Jesus está dizendo, vocês não caíram no papo deles. Uma igreja trabalhadora, uma igreja resistente na perseguição e uma igreja ortodoxa, doutrinária, prega a Bíblia. Diante disso tudo, a igreja de Éfeso se manteve firme. Mas há algo maior nesse texto. E que vai nos levar agora, no versículo 4. Nós podemos ler assim, Jesus dizendo, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor.
Isso é muito profundo, amigos. Primeiro de tudo, é muito legal a gente ler o texto de Éfeso. Mas já imaginou Jesus dizer para você: tenho contra ti? Você já parou para pensar? Jesus chegar para você e dizer assim: eu tenho contra você isso aqui. No caso da igreja de Éfeso, talvez no caso de muitos de nós nessa noite, o que Jesus tem contra é que o primeiro amor foi abandonado. E veja, eu já quero dizer uma coisa bem complicada para aqueles que estão fora de Cristo aqui nessa noite. Se você está fora de Cristo, Jesus tem algo contra você. Ele vai dizer: tenho, porém, contra você, contra ti. É por isso que o ápice da realidade da vida é crer em Jesus. Porque uma vez crendo em Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus. Não é isso que nós pregamos aqui todo domingo, amém, queridos? É pelo Evangelho que nós nos tornamos amigos de Deus. Mas ainda assim, há momentos em que mesmo com o Evangelho, mesmo trabalhando, mesmo labutando, mesmo sabendo pregar, Jesus ainda diz: eu tenho contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. E não é tão fácil entender essa expressão. Inclusive, ela tem sido muito mal usada em muitos lugares. Porque as pessoas acham que perder o primeiro amor é perder aquele sentimento emocional que a gente tinha, aquele fervor em fazer as coisas no começo, de viver da forma que a gente vivia para Deus e chorava. Mas não é exatamente isso. É um pouco disso, mas não é exatamente isso. Afinal, Éfeso era uma igreja que passava pelas perseguições emocionalmente sólida. E Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, com muito fervor. Então o que é? No texto original é como se Jesus estivesse dizendo algo assim: você abandonou o amor que vem antes. Abandonaste o amor anterior. Algo como o amor que é mais importante. E nesse caso, que amor é esse? O amor profundo por Deus. O primeiro amor por Deus. O primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E, consequentemente, então, perder o amor pelos outros também. O abandono de Éfeso foi do amor por completo, porque uma vez que você abandona o amor por Deus, você abandona o amor pelos outros também. Veja, era uma igreja cheia de doutrina, cheia de trabalho, mas essas coisas não são suficientes quando o amor se esvai. Ser na vida cheio de conhecimento filosófico, sofista, não sei. Ser na vida cheio de faculdades, ser na vida cheio de trabalho, trabalhar constantemente para ter uma família e mostrar e ser realizado nos seus sonhos, não são suficientes quando o amor se vai. E isso exige uma reflexão nossa sobre os nossos tempos. Porque falar sobre amor a Deus, ou falar sobre amor, muitas vezes parece superficial. Na verdade, a maioria de nós vê o relacionamento com Jesus como superficial. Eu tenho certeza que se eu chegar aqui para as pessoas aqui, que estão aqui, que são cristãs, e perguntar sobre o relacionamento com Jesus, todas elas sentirão que há superficialidade no relacionamento. Você sabe, você já passou por isso. E até fora da igreja existe o mesmo efeito. Você não precisa ser de uma igreja, ou da igreja de Éfeso,
para saber, porque o nosso próprio mundo, o mundo ao nosso redor está ficando cada vez mais superficial. Nossa era é marcada por informações rápidas, acesso tecnológico, acesso instantâneo à informação, uma cultura que valoriza a intensidade, mas não valoriza a constância. Então nós temos muitas pessoas intensas, poucas pessoas constantes. E aí, nesse cenário, a superficialidade, ela vai virando uma característica nos relacionamentos, nas nossas interações, na forma com que a gente vive a vida. Nos relacionamentos, a superficialidade muitas vezes se manifesta na busca por conexões rápidas, superficiais, especialmente nas redes sociais. As redes sociais mostram isso. Porque tudo se limita a curtidas, a comentários, a compartilhamentos. Criando uma ilusão de contato, criando uma ilusão de conexão, mas sem profundidade que os relacionamentos exigem para construir algo significativo. A ênfase na imagem, na aparência, na exposição de uma vida perfeita. Quantas pessoas que você conhece, eu espero que não seja você, que você vê quando você olha as redes sociais e aparenta ter uma vida perfeita, mas aquilo ali esconde muitas vezes a realidade e impede de construir laços profundos. A nossa cultura é uma cultura de consumo. E rápido, onde a novidade é sempre valorizada muito mais do que a durabilidade. A novidade é melhor do que durar. E os produtos são descartados rapidamente em busca do próximo lançamento e do próximo lançamento. E isso vai refletir numa mentalidade em nós de consumo superficial. E daqui a pouco nós estamos fazendo isso com as pessoas também. E daqui a pouco por isso que é muito fácil se separar. Já viu como que é isso? Não, nós vamos nos separar então. Porque nós não estamos dando certo. Não é à toa que já foi profetizado que o amor de muitos nos últimos tempos se esfriaria. Nós não pensamos nas consequências dessa superficialidade. Nós nunca imaginamos o porquê nós somos a geração mais insatisfeita, mais inconstante e mais sem saber do propósito e significado da vida. Nós não sabemos a causa do nosso vazio. Todos nós parecemos estar nessa bolha do amor estar frio, do amor estar longe. No caso da igreja, eu quero que você ouça bem, querido irmão da Igreja do Calvário. No caso da igreja, nós temos uma multidão de pessoas carregadas pela motivação religiosa de estar e fazer. Ou então, nós somos muito bons de doutrina e de Bíblia, mas a paixão por Jesus sumiu. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha deixado o amor se esfriar. O relacionamento com Deus estava quebrado. Então o relacionamento com os outros estava quebrado. O relacionamento com Deus era superficial. Então o relacionamento com os outros também era superficial. Amigos, uma coisa é você conhecer intelectualmente as coisas. Conhecer intelectualmente as doutrinas. Outra coisa é você experimentar as coisas. E cultivar as coisas. Ou como diz MC César, é horrível viver uma vida inteira tentando provar tudo sem sentir o sabor de nada. Talvez você esteja aqui e você esteja pensando exatamente nessas coisas. Se perguntando coisas que pessoas que estão longe vivem se perguntando. Por que eu estou aqui? Onde eu estou no meu relacionamento? Onde eu perdi Jesus? O que aconteceu? O relacionamento com Jesus ficou tão superficial. A minha alma está gélida. E o porão está vazio.
Como eu me lembro do choro do início. Como eu me lembro do caderno de oração. Não existe mais lágrimas no meu rosto. Não existe nenhum tipo de maravilhamento pela beleza do Evangelho. Não há mais desejos e afetos por Deus no meu coração. E por consequência, então, eu tenho piorado o meu relacionamento com os meus irmãos. Ou então você está pensando, porque existe gente assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Irmão crente da Igreja do Calvário especialmente, se você está brigado com alguém, o seu relacionamento com Jesus está quebrado. O seu relacionamento com Cristo está quebrado. Você pode falar em língua, profetizar, vir aqui na frente, pregar, pode ser pastor, pode ser pregador, pode ser tocador, pode ser o que for, tangedor, levita, pode ser o que, sei lá, o nome que você queira dar, que tem na Escritura. Se você tem ressentimentos com alguém, você está com o relacionamento com Jesus partido. O seu amor esfriou. E aí nós chegamos no momento, nós começamos a chorar. Que saudade que eu tinha do lugar de oração. Nós choramos isso quantas vezes? Que saudade que eu tinha do lugar onde eu encontrava contigo, do tempo que nós passávamos juntos. Que saudade quando as suas histórias me encantavam. Que estranha distância agora. Parece que eu estou de você, Senhor. E a vida vai passando. E as distrações vão aumentando. Até você perceber muito mais velho, lá na frente, que o amor perdido parece que está em um lugar inalcançável, inacessível. Ou você sente até que ama Jesus, mas não ama como deveria. Você até o deseja, mas ele não é o primeiro. E você sabe muito bem, porque nós falamos isso aqui. Jesus não é apenas o primeiro. Jesus é o único. Ou você conhece o Evangelho e está longe do maravilhamento. Ou você não conhece o Evangelho, está aqui hoje. E tudo que você queria era amar de verdade. Tudo que você queria era ser amado de verdade. Mas você não sabe como fazer. Você sente que existe uma deficiência nos seus sentimentos, nas suas ações, com as pessoas, consigo mesmo. Insatisfação. Bem, essa é a sensação da superficialidade da vida. No fim, a sensação universal que a superficialidade causa, sabe qual é? É a da saudade. Saudade. Saudade daquilo que você não sabe explicar. Saudade de algo, talvez, que você nunca nem experimentou. O próprio Jesus, então, ao lidar com essa igreja, ele dá a solução para aquela igreja que tinha perdido o amor primeiro. Observe os 3 comandos concisos na primeira parte do versículo 5 comigo. Jesus diz: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Primeiro, lembre-se. Lembre-se de onde você caiu. Veja como Jesus lida com eles. Para Jesus, o primeiro amor era uma altura da qual eles caíram. Lembra-te do primeiro amor. Em segundo lugar, arrependa-se. Ou seja, simplesmente pare. Então comece novamente. Se entristeça de coração pela realidade que vocês estão vivendo. Parem e voltem os olhos para mim.
Arrependa-se. Sabe uma das coisas que eu tenho conversado constantemente com o Alex e o Mateus? E óbvio, colocando as nossas vidas nisso. É como nós temos a facilidade de mudar, não pelo poder do arrependimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo causa em nós, mas por qualquer coisa que aconteça. Nós chegamos num nível de estresse altíssimo, e aí a gente explode. E aí quando nós explodimos, aí fica a calmaria. Aí você olha, externamente está a coisa mais linda do mundo, porque depois de um estresse enorme, explodiu e ficou aquela coisa calma. Até quando vai acontecer de nós não mudarmos, porque o Espírito Santo promoveu arrependimento em nossos corações? Até quando nós mudaremos porque as pessoas estão chateadas conosco, em vez de mudar porque o amor está tocando a gente? Nós permanecemos com as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma forma, com os mesmos sentimentos, com as mesmas ações. E aí, externamente, a gente muda, porque a gente não quer que o outro veja que a gente está chateado com aquilo ali, ou porque aquilo... Irmão, arrependa-se, deixa o amor de Deus tocar o seu coração. Porque é o amor de Deus, como Paulo diz aos Romanos, que produz em nós o arrependimento. Arrependa-se. Lembra de onde você caiu e se arrependa. Não deixa o estresse explodir e você mudar e ficar mais calmo. Deixa o Espírito Santo mudar você. Em terceiro lugar, Jesus diz: voltem às primeiras obras. E aqui é interessante, porque aquela era uma igreja que tinha muitas obras. Fazia muita coisa. A gente viu isso no início, então como assim? Que obras são essas? Fazer mais coisas, Jesus? A gente não corre risco de cair em mais ativismo, não? A gente precisa olhar mais fundo nisso aqui que Jesus está dizendo. Primeiras obras aqui é o momento do amor consumindo o coração. Isso são as primeiras obras. Era o momento que o amor motivava. Que o amor era a motivação principal por trás do serviço. É como se Jesus estivesse dizendo assim: lembre-se de onde você caiu, se arrependa e volte para o amor. Voltem para o amor. E o versículo 5 continua com uma advertência, queridos. E preste atenção nessa advertência. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Escolher viver da forma que aquela igreja está vivendo vai levar à remoção do candelabro. E isso não é perder a salvação, algo do tipo. Não é isso não, queridos. É a gente que interpreta assim, mas não tem nada a ver com isso. Perder o candelabro significa perder a luz. A influência, a luz de Deus neles. O testemunho público. A luz que deveria existir na igreja para iluminar o mundo. Jesus, por fim, então, no versículo 7, dá uma mensagem que se aplica àquela igreja, mas ao mesmo tempo se aplica a todos nós em todos os tempos. Versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor, queridos, aqui é aquele que resiste. Resiste às distrações que impedem que o amor floresça. Que resiste aos ataques contra o amor. Que resiste os ressentimentos do coração. Que resiste à raiva e o ódio. Que resiste às distrações dos olhares. Esse é o vencedor. É aquele que persevera no seu amor por Cristo e luta até o fim.
E é interessante porque o templo da deusa Diana, como eu disse para você que existia lá em Éfeso, tinha inúmeras referências a um tipo de árvore sagrada. E nos cultos do templo da Diana, eles acreditavam que os deuses ofereciam comida que dava vida. A fruta que dava vida. Igual One Piece. A fruta lá do demônio. Lá. O Mateus está aqui, ó, rindo. O Mateus gosta de One Piece, né, Mateus? Eles podiam comer aquilo, dava vida. Era assim. Mas Jesus está usando o contexto daquela cidade para mostrar o que era realmente comida. Jesus, ele está utilizando a realidade da árvore da vida, que nos remete ao jardim do Éden, lá em Gênesis. Quando o Senhor plantou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida, que a gente esquece muito. A gente sempre lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida a gente esquece. Porque eles tinham que comer para viver, todos os dias. Jesus está usando isso para contrastar com aquela realidade daquela cidade. Para o vencedor, então, prometido, é algo melhor do que a comida que os deuses oferecem, que os ídolos oferecem, que as coisas que prometem satisfação oferecem. Com o qual aquelas pessoas procuravam atrair mais pessoas para os seus cultos. Ao vencedor vai ser dado de comer da árvore da vida, ou seja, o vencedor herdará a vida eterna. Mas a árvore da vida não é simplesmente um símbolo de vida eterna, mas representa, acima de tudo, o centro cósmico da realidade onde a vida eterna está. Onde a vida eterna está disponível e presente. Sabe aonde? Onde Deus habita. E onde Deus habita, o amor também habita. Porque Deus é amor. Ao vencedor será dado de comer daquilo que vai alimentar o resto da eternidade, o amor. Porque hoje nós temos 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. É uma alimentação profunda do amor que vem de Deus. E essa exortação final de Jesus nos dá 2 perguntas. Primeiro, será que eles ouviram o que o Espírito Santo estava dizendo? Nós não sabemos ao certo. Nós sabemos, na verdade, que a igreja de Éfeso foi apagando, até não mais existir naquele lugar. Será que eles ouviram? Mas essa não é a pergunta mais interessante, porque o que passou, passou. A pergunta mais profunda e mais fundamental que nós tiramos desse texto é: você consegue ouvir o que o Espírito Santo está dizendo? Você consegue ouvir o que o Espírito Santo está dizendo? Essa é a coisa fundamental. Onde você está? Onde você está hoje? E eu pergunto para você, que é um cristão, que, como dizemos aqui, aceitou Jesus. Eu também pergunto para você que não é cristão, onde você está? A sua vida é uma mistura de desilusão e fracassos e cacos. O seu relacionamento com Jesus está marcado pela frieza. Outras coisas tomaram o lugar. Os anos se passaram e você começou a confundir as coisas, sabe? Você confundiu aquilo que é para ser feito com aquilo que é para amar. E essa é uma verdade que nós precisamos saber, amigos, entender, amigos. A maior parte da igreja faz as coisas porque acredita ser certo.
Mas Deus não nos chamou para fazermos apenas as coisas porque nós sabemos que é certo. Mas Deus nos chamou para amá-lo antes de tudo. Deus não nos chamou para que a gente possa cumprir as coisas que nós devemos cumprir apenas. Deus nos chamou para amá-lo e então fazer as coisas que Ele pediu. Acima de tudo, acima de todos. Não é Deus acima de tudo, sei lá como que fala isso, Brasil acima de todos, sei lá. É Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Deus acima de mim, Deus acima do meu bolso, Deus acima do meu coração, Deus acima das minhas forças, Deus acima de tudo. Esse é o nosso maior chamado. Ouça bem, Igreja do Calvário. Boa parte das tarefas missionárias que nós encontramos por aí e que nós não poderemos deixar acontecer aqui, das tarefas missionárias, das programações, das atividades do ministério, são movidas pela demanda e não por amor a Deus. E então nós buscamos a Deus para completar aquilo que Ele está pedindo para fazer. Mas não é isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para buscar a Ele, para então fazer o que Ele mandou fazer. Deus nos chamou para buscar a Ele. Porque buscar a Ele é um fim em si mesmo. Mesmo que não haja ministério, mesmo que não haja missões, mesmo que não haja tarefas, programações e atividades, buscar a Deus é tudo que nós deveríamos fazer. E à medida que a gente vai caindo nesse papo, a chama vai se apagando. A chama vai se apagando. Então a gente precisa pegar a solução de Jesus para isso, não? Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e volte para o amor que vem antes. Onde você caiu? Onde você perdeu Cristo, meu amigo? Lembra? Você perdeu Cristo no secreto? Você perdeu Cristo na oração? Você perdeu Cristo na leitura? O que você faz quando você perde alguma coisa lá em casa que é muito importante? O que você faz, irmão? Procura. Onde você perdeu Cristo? Perdeu Cristo quando você confundiu quem Ele era com o que você deveria fazer por Ele? Aquela igreja tinha perdido Cristo. Quando você perde Cristo, você perde o Evangelho. É por isso que aquele que está longe de Cristo está completamente perdido. Porque o Evangelho é a única coisa que importa. A coisa fundamental que nós precisamos é o Evangelho. A igreja de Éfeso, você, eu, cristão ou não cristão, só entenderá a realidade do amor e de amar quando realmente entendermos a mensagem do Evangelho. E quando a mensagem do Evangelho for reacendida, ou então acendida nos nossos corações. O que precisa ser renovado em nossos corações é a mensagem do Evangelho. Porque aí eu vejo Cristo crucificado, morto no meu lugar. Eu vejo Ele ressuscitando e vencendo a morte por mim. E eu percebo o seu amor profundo por mim, mesmo eu não merecendo. E então as minhas obras caem. As nossas vidas cheias de saudade e frieza. A sua vida cheia de frieza necessita do calor do Evangelho. O Evangelho precisa ser recuperado. E precisa ser recuperado porque o modo padrão do coração humano é viver sem o amor de Deus. Esse é o modo padrão desde a queda. O coração humano passa a acreditar na própria justiça, nas próprias obras, no próprio fazer, e então vai se cansando.
Porque normalmente nós não vivemos como se o evangelho fosse verdadeiro. Como se o fato de Jesus nos amar profundamente fosse verdadeiro. Então, por consequência, nós não amamos nem a Deus e não amamos nem as pessoas. É o evangelho que faz com que nós nos arrependamos e voltemos para o primeiro amor. O evangelho é a brisa que sopra naquela brasa que está pequena. Você já viu isso no fogo? Tá ali uma brasinha de nada. Se começa a ventar forte, cara, vira um fogaréu. Sabe disso, né, irmão? Vira um fogaréu. O evangelho é a brisa que sopra naquela pequena brasa e reacende a chama. E começa a intensificá-la. Então ele começa a trazer vida aos corações mortos, vida às mentes obscurecidas, incrédulas, através da fé em Jesus. Você precisa do evangelho. E é isso que nos faz retornar às primeiras obras. A realidade do evangelho diariamente em nossos corações. Você precisa deixar que a mensagem do evangelho te assombre. A realidade de que Deus entregou seu próprio filho, de que você era inimigo de Deus, que você estava distante de Deus. Mas Ele provou o seu amor enviando o seu filho por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso faz você retornar. Para você que está longe, essa é a mensagem que você deve ouvir e vir. Para retornar à casa que você está longe. Retornar ao amor pelos irmãos. Retornar ao perdão. Irmãos, isso precisa ser diário. Essa é a preocupação mais importante. Diário. E eu não estou falando de intensidade. Como eu falei, nós somos intensos demais, pouco constantes. Eu estou falando que constância é sempre ter o copo cheio, não. Constância é sempre ter água no copo. Isso é constância. Sempre ter água no copo. Sempre correr para Cristo com o que você tem. O quanto de fé é necessário, Jesus? Do tamanho de um grão de mostarda. E Paulo, o apóstolo Paulo, tem uma maneira especial de falar disso. Como o evangelho muda as nossas perspectivas e renova o nosso coração. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele escreve assim no versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia. Observe como que essa palavra renovado, renovação, tem implicações diárias. Eu quero que você entenda isso como uma renovação feita pelo evangelho. Nós estamos passando por um processo de renovação todos os dias? Se sim, se você está, o que isso significa? Significa então que você vai enfraquecer. Significa que a esperança vai diminuir mesmo. Significa que nós nos sentiremos esgotados. E eu sei que isso pode soar desanimador. Caramba, foi na igreja que eu ouvi uma mensagem que eu vou enfraquecer? É isso? Mas é aqui que está o segredo, meu irmão. Não é sobre evitar reconhecer-se como fraco. Não é sobre isso. É sobre abraçar a realidade diária de que você necessita da renovação do seu amor por Jesus e pelos outros. Então isso significa que a cada dia nós enfrentaremos desafios, nós experimentaremos altos e baixos, nós nos sentiremos esgotados. Nós não podemos perder isso nem por um dia. Nem por um dia. Nós precisamos buscar a renovação todos os dias. Não é apenas semanalmente, não é apenas mensalmente, é todos os dias.
Porque a vida é uma constante batalha de amores e de afetos. Em todo lugar que você vai, diariamente, você vai encontrar ídolos e distrações que vão procurar a sua atenção, o seu olhar. Por melhor que seja. Por isso que você precisa diariamente ouvir o que o Espírito Santo está dizendo sobre o amor que você precisa habitar. Aqui que está a beleza do argumento de voltar ao primeiro amor e se arrepender. Que a forma de não perder o primeiro amor é buscá-lo todos os dias. A forma de não perder o amor que vem antes é encontrá-lo todos os dias. Se nós pudéssemos viver com as experiências de ontem, nossa vida seria muito mais fácil. Mas nós não podemos viver. A realidade é diferente. A realidade é que nós não podemos viver hoje com as coisas de ontem. Isso é crucial, queridos. Porque é fácil se perder nas emoções iniciais que acompanharam a nossa entrada na vida com Cristo. E aí a gente se baseia ou no passado ou no futuro. No passado porque era aquela experiência, aquela coisa. Ou no futuro porque eu tenho medo. Enquanto Deus está chamando a gente para hoje. Para voltar ao amor hoje. Para encontrar o amor hoje. Nós precisamos encontrar maneiras de renovar o nosso amor diariamente, de ouvir Jesus nos chamar novamente para o primeiro amor, de voltar àquele que nos amou primeiro, diariamente, de abraçar a realidade do santo e vulnerável desejo por Deus diariamente. Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar, mas eu não consigo. Você é que eu quero, Senhor, mas eu não te quero agora como eu devo querer. Mas eu quero querer. Você não é o primeiro da minha vida, Senhor. Mas eu quero que seja. Eu quero que seja. Nós precisamos encontrar maneiras de nos arrepender da incredulidade, porque é a incredulidade que esfria o amor. E então recuperar a fé diariamente. Encontrar maneira de direcionar o nosso coração no caminho do deserto, do secreto, do momento com Deus, diariamente. De perdoar e amar os outros, diariamente. De arder com um amor inextinguível e profundo até que Jesus venha, diariamente. Sabe o que significa para você cristão e para você não cristão? Vir a Jesus diariamente. Essas são as obras que surgem do Evangelho e guardam o nosso amor por Deus e o nosso amor pelas pessoas. Essas são as obras que reconstroem o caráter do amor no nosso coração. Essas são as obras que são a chama do arrependimento e do retorno e do avivamento. Nós ficamos tristes com a fragilidade, chateados com a fragilidade que nós temos ao nosso redor. E com a fragilidade que nós temos no nosso amor. Porque, no fundo, nós não queremos que seja diário. Nós gostamos da ideia da suficiência em nós mesmos. É por isso que nós ficamos chateados, porque nós queremos ser autossuficientes. Mesmo que a motivação seja boa, viver com Deus, viver santamente. Nós não gostamos disso, queridos. Mas buscar a Deus e o amor por Deus diariamente é uma declaração de dependência. E existe um motivo. No mesmo capítulo 4, que a gente leu agora, o versículo 16, que Paulo fala aos Coríntios, ele escreve no versículo 7 algo muito profundo. Ele diz assim: nós temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro? O Evangelho. A realidade do amor de Deus em vasos de barro. Que vaso de barro? Nós, frágeis. Para quê, Paulo? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Essa é a motivação, porque a busca pelo primeiro amor, e a busca pelo amor a Deus, e a busca por ser amado por Deus,
é diária, para que seja evidente que Deus é totalmente suficiente para nós. Deus recebe a glória quando nós reconhecemos que nós precisamos mais dele, todos os dias. É assim que vem o amor, é assim que vem o amor que vem antes, o amor acima de todas as coisas, por Deus e pelos outros. É assim que a satisfação que tanto estamos buscando por aí, nas realizações pessoais, nas coisas próprias, nós encontramos essa satisfação. Na fonte inesgotável de amor, o próprio Deus, o próprio Cristo, a árvore da vida, Jesus. O amor que alimenta. Porque aquele que vem a mim, Jesus diz, jamais terá sede. E aquele que comer de mim, jamais terá fome. Então, nessa noite, querido, venha a Jesus. Venha a Cristo. Onde há delícias insondáveis e incontáveis de amor na sua destra. O salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Sabe por que são amáveis os tabernáculos do Senhor? Porque o amor está ali. Venha a Jesus hoje. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. E falar com Deus sobre essas coisas. Curva sua cabeça, nós iremos cantar um louvor. Você vai poder refletir sobre isso.